número de pessoas consideradas obesas cresceu 60% nos últimos 10 anos no Brasil. Os dados levantados pelo Ministério da Saúde apontam ainda que a cada 5 brasileiros, 1 está acima de seu peso ideal. O aumento da obesidade gera um problema de saúde pública, já que ela é fator de risco para desencadear inúmeras doenças como diabetes e doenças cardiovasculares. E é sobre isso que nós vamos conversar no Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje comigo a acadêmica de jornalismo Nicole Zanon. Oi, Elisa, boa tarde. Boa tarde também para você que está nos acompanhando pela rádio e pela TV Univale. Lembrando sempre que você pode participar também do nosso programa através do Twitter e também do Instagram, @Viva Voz Univale, e também você pode curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/Viva Voz Univale. Isso aí, a nossa convidada de hoje é a médica endocrinologista Lireda Menezes Silva, que atua aqui no município de Itajaí. A gente agradece a participação mais uma vez. Obrigada pela presença. Boa tarde, Lisa. Boa tarde, Nicole. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Bom, doutora Lireda, esses são dados bem recentes que a gente abriu o programa, muitas pessoas já tiveram contato com eles e são realmente bastante alarmantes, muitos especialistas estão aí preocupados com esses dados, né? Qual é a sua visão desse cenário? Na sua opinião, o que aconteceu com a população brasileira para a gente chegar nesses números? Na verdade, Lisa, são números assim, bastante impactantes, né? E qual é a preocupação? Como você mesma falou, a obesidade é fator de risco para uma série de outras doenças, mas, acima de tudo, é uma doença também. Ela consta no Código Internacional de Doenças, né? A gente trata diabetes porque ele pode levar a complicações para o organismo da pessoa, comprometer a sua qualidade de vida. A gente trata hipertensão por causa disso e a gente deve tratar a obesidade da mesma forma, enquanto doença. E, nesse sentido, então, o impacto é muito grande. É um número, hoje nós temos quase 60% da população brasileira com peso acima do normal, 59,6% das mulheres e 57,8% dos homens, o que é realmente muito impactante, porque são pessoas expostas ao risco de ter essas doenças, a própria doença obesidade e essas às quais a obesidade pode levar. Doutora, explica pra gente um pouquinho qual é a diferença entre sobrepeso e obesidade. Isso, então eu falei 59% acima do peso, né? Uma das formas de a gente classificar a situação de peso de uma pessoa e, portanto, a obesidade, é através do cálculo do índice de massa corpórea. O que é isso? A gente divide o peso pelo quadrado da altura. Então, como exemplo, né? Se eu tenho uma pessoa de 1,60 m com 60 quilos, 1,60 m vezes 1,60 m vai dar 2,56. Então, se eu divido 60 quilos por 1,56 m, vai dar 23,4. É o índice de massa corpórea, o IMC, desta pessoa. Certo. E como é que a gente interpreta esse resultado? De 20 a 25 é considerado normal, de 25 a 30, sobrepeso, e acima de 30, obesidade. Esses números não vieram do nada, múltiplos de 5, né? Milhares de pessoas foram observadas, acompanhadas ao longo de muitos anos, e o que se viu foi que quem tem um IMC entre 20 e 25 não evolui com repercussões clínicas relacionadas ao peso. A partir de 25, sim, e tanto maior a gravidade quanto maior esse índice. Então, ter sobrepeso já implica em risco para a saúde. E esses números que nós comentamos, que eu falei dos 59%, é de sobrepeso ou acima do peso. E obesidade, então, esse aumento de 60% tão impactante, é de obesidade mesmo, de IMC acima de 30. Olha só, são números bem fortes, né? Agora, como é uma questão que está preocupando as autoridades públicas, na sua visão, no sistema público de saúde, existem programas capazes de frear isso, de dar apoio e tratamento para as pessoas obesas? Existe uma preocupação muito grande, uma preocupação não só do Brasil, é uma preocupação mundial, né? Houve no ano passado, em agosto, a segunda edição de um evento que é Nutrição para o Crescimento, em que se propôs uma proposta de década de ação global das Nações Unidas para a nutrição. Então, existe toda uma programação visando esse trabalho, considerando o ano de 2016 a 2025. Então, essa é uma preocupação realmente mundial, porque estima-se hoje 1,9 bilhões de pessoas com peso acima. Acima de sobrepeso, e 600 milhões de pessoas portadoras de obesidade. Nossa. Então, isso realmente é muito impactante. E agora, em março, recentemente, teve um encontro regional para o enfrentamento da obesidade infantil, e embora tenha sido com esse enfoque, existe um plano de ação até 2019, que seria reduzir a ingesta de refrigerantes em 30% pelos adultos, apesar de ter sido um encontro infantil, e aumentar o consumo de hortaliças e frutas em torno de mais ou menos 18% até 2019. Então, existe uma preocupação muito grande, sim, esses levantamentos estatísticos
são justamente para analisar e ver a distribuição disso na população e que medidas podem ser tomadas, né? Doutora, e a partir de qual momento, então, uma pessoa ela pode começar a se preocupar se está obesa? Como é que ela pode proceder? Eu diria, Nicole, que ela deve se preocupar em não ficar obesa se ela não está. E se ela está, então, a partir do momento em que ela se percebe, né? Na verdade, a ideia é justamente a gente prevenir a obesidade, né? E entendo o excesso de peso, claro, medidas devem ser tomadas para que a pessoa venha para um peso normal, ou pelo menos quem está obeso para a faixa de sobrepeso. Quando a gente tem uma redução de 5% no peso corporal, isso já implica em benefício para a saúde. Então, a gente pode trabalhar de maneira realista e devagarzinho, né? Qualquer perda já é benéfica. Mas a prevenção, na verdade, deveria ser o ponto especial, digamos assim, de manejo, de a gente evitar que acontecesse, né? Agora, a gente começou falando por que será que chegamos a esse ponto aqui no Brasil, né? E pelo que eu acompanho e na sua própria fala, são os hábitos alimentares mesmo que nos levam a isso, né? Nem sempre é o quanto comer, mas o que comer, né? O que a gente pode dizer para a população, para todos nós? Que caminhos que a gente pode seguir para buscar uma alimentação mais saudável? Então, veja, o que tem por detrás da obesidade, né? Na verdade, existem vários fatores envolvidos, tem questão metabólica, genética, mas, sem dúvida, o fator determinante maior é o balanço calórico, né? É quanto a gente ingere de calorias nos alimentos e quanto a gente gasta nas nossas atividades do dia a dia. Então, desse balanço de quantas calorias entram e quantas saem, sai o nosso peso a todo momento, né? E o que a gente vê nos últimos anos, né? É um crescente na utilização de alimentos ultraprocessados, ricos em gordura, em açúcar. O sódio entra aqui não tão diretamente a obesidade, mas como elemento altamente prejudicial. Então, aqui isso seriam as bebidas açucaradas, os refrigerantes, os biscoitos, os sanduíches, fast food. Então, todo esse padrão, a troca da alimentação mais natural por esses ultraprocessados, aumentaram muito a ingesta calórica, porque são alimentos grandemente calóricos e de baixo poder nutricional. Então, sem dúvida, a mudança nos hábitos alimentares dos últimos anos contribuiu de maneira muito significativa, principalmente a obesidade no Brasil e no mundo, né? E, em paralelo a isso, a gente tem menor gasto de calorias por conta de ter menos atividade física, né? O nosso mundo está cada vez mais sedentário. Então, mesmo em atividades corriqueiras, né? A gente não levanta da cadeira para mudar o canal da TV, que fazia antigamente, né? É a escada rolante, é o portão eletrônico. Claro. Então, assim, hoje, e que bom que temos certos confortos, né? Claro. Antigamente passava-se escovão na casa, quem é daquele tempo vai lembrar, exigia um esforço muito grande, lavar roupa. Então, essas pequenas atividades foram substituídas por outras que não produzem gasto energético. E, além disso, nos momentos de lazer, não se faz mais atividade física, né? As crianças não brincam na rua. E aqui, voltando para as crianças de maneira muito especial, né? Então, não tem as brincadeiras, as corridas. Na hora de lazer, o tempo gasto diante da TV é muito grande. Então, de um lado, houve um aumento muito significativo na ingesta de calorias e, por outro lado, um gasto muito menor. E aí a obesidade veio para esses números impactantes que a gente está vendo agora, né? Sim, doutora, a gente pode destacar a diabetes como uma das doenças que é desencadeada pela obesidade, né? Mas qual é a principal relação que a doença diabetes tem com a obesidade? Tá. Então, na verdade, a obesidade por si só promove um quadro relacionado à resistência insulínica. Então, a gente sabe que o diabetes é o açúcar no sangue alto, né? E quem faz o controle dessa glicemia, do valor de glicose no sangue, é um hormônio chamado insulina. E a pessoa obesa, e aqui eu chamo a atenção principalmente para a obesidade centrípeta, é aquela obesidade do abdômen. Então, a circunferência abdominal, tem números aqui que as avaliam também. Então, 58% das mulheres, principalmente acima de 35 anos, tem uma circunferência abdominal maior do que 88, que é o que seria o limite, né? Os homens, o número é um pouquinho menor e o número deles seria 102. Então, a gente tem essa obesidade centrípeta promovendo o que a gente chama de resistência insulínica. É como se houvesse uma dificuldade para o trabalho da insulina. A insulina não consegue agir bem, o pâncreas precisa produzir em mais quantidade, então existe um primeiro momento que a gente tem até um excessozinho de insulina para tentar vencer essa resistência, mas a gente vai entrando numa situação de falência pancreática, chega uma hora que ele não dá mais conta, e aí aparece o diabetes. Isso, claro, nas pessoas geneticamente predispostas. Aqui a relação familiar é muito direta com a ocorrência do diabetes. Mas só para vocês terem uma ideia, 85% dos diabéticos tipo 2
são pacientes obesos. Isso não é só uma coincidência, é porque realmente existe uma relação causal entre as duas situações. Certo. Doutora Lireda, você disse que muitas vezes as causas da obesidade têm origens diferentes, né? Genética, hormonal, excesso de alimentação mesmo. Como identificar isso? Na verdade, assim, são todos fatores que interferem com o peso que uma pessoa vai ter, né? Então, existe um subgrupo muito pequeno de doenças endócrinas, e isso sempre é uma preocupação da população, né? Será que eu tenho um distúrbio hormonal provocando a minha obesidade? Então, vejam, menos do que 1% das obesidades a gente pode atribuir a doenças endócrinas por alteração hormonal levando à obesidade ou a síndromes genéticas, né? Tem a síndrome Prader-Willi, por exemplo, que cursa com uma grande obesidade de causa genética. Mas a imensa maioria dos quadros de obesidade, apesar de todo um componente genético no sentido de transmissão familiar e tudo mais, tem por trás o balanço calórico positivo. Mesmo que a pessoa seja geneticamente predisposta ao excesso de peso do ponto de vista da obesidade familiar, se ela trabalhar o balanço calórico, a gente tem como atuar sobre o peso. E a questão genética vai além da genética por si só, né? Pais obesos, em geral, têm menos bons hábitos que eles terminam passando aos filhos. Então, fica em cima da questão comportamental também, essa passagem de pai para filho, dessa herança que não é boa, né? Bom, agora a gente traz um caso que muitas pessoas utilizam ainda medicamentos para emagrecer. Quais são os principais problemas que o organismo pode causar no organismo, né, por consumir, por tomar esses medicamentos? Na verdade, assim, se a gente pensar o balanço calórico como tão importante na determinante do peso de uma pessoa, se dispor a trabalhar sobre o balanço calórico, reduzir a ingesta de calorias, né, e promover atividade física, e ter hábitos mais saudáveis no final das contas, né, isso por si só já geraria perda de peso, já gera perda de peso, embora a mudança de hábitos não seja uma coisa tão fácil, né. Agora, da mesma forma que as outras doenças, que o diabetes, que a hipertensão, obesidade, enquanto encarada como doença, pode ter uma abordagem medicamentosa, sim, né. Claro que o nosso arsenal terapêutico para diabetes, para hipertensão é muito maior, a gente tem muitas opções, né? E na obesidade elas são mais restritas. Mas com orientação médica, com acompanhamento e fazendo da mesma forma um controle na alimentação e na atividade física, a abordagem medicamentosa pode acontecer sim. E hoje a gente tem opções terapêuticas para ajudar, mas não dispensa a necessidade, digamos, de trabalhar alimentação e atividade física, não tem jeito. Ou seja, né, quem quer emagrecer só tomando remedinho não é por aí. Não consegue. Eu costumo dizer aos pacientes que assim, é como secar o chão e não fechar a goteira lá em cima. Não tem jeito, né? Entendi. A gente tem que trabalhar na mudança de hábitos, sim. Claro. Agora, você falou de uma coisa importante que quem está perto de nós e está enfrentando essa situação acaba revelando que às vezes se sente fraco psicologicamente, né? Para lidar com isso, com essa mudança de hábito. Ai, mas eu queria tanto comer aquela pizza e eu amo chocolate. Cada um vem com o seu histórico aí, né? Como médica endócrino, que tipo de orientação você costuma dar para os seus pacientes que têm essa trava, vamos dizer, psicológica para lidar com esse assunto? Veja, tem situações em que a obesidade está vinculada à grande ansiedade e nessas situações a abordagem psicológica, uma terapia pode ajudar sobremaneira no tratamento e na condução da mudança de hábitos, né? Mas eu diria que o principal ponto é a pessoa reconhecer a necessidade, se dispor a fazer. E aí, com esse auxílio, digamos assim, da terapia, ou às vezes dispensável, ele consegue perder peso, mas tem que se dispor e querer mudar os hábitos. E aqui, trabalhar a família ajuda muito, né? Tem aquela questão de que o que os olhos não veem, o coração não sente, né? Então, a gente come mais do que precisa, porque a gente compra mais do que precisa. Então, até nesse sentido, a gente pode se dispor, digamos, a mudar, né? E aqui, realmente, se voltar para alimentos mais naturais, ricos em fibras, evitar os derivados de trigo refinados, o pão branco, arroz, enfim, as orientações nutricionais, na verdade, a grande maioria da população sabe, se dispor a fazer, né? O que a gente tem de informação da Pesquisa Nacional de Saúde, onde foram avaliadas 64 domicílios em 16 mil cidades, 64 mil domicílios em 16 mil cidades, né? E veio muita informação do padrão alimentar do brasileiro, né? Para vocês terem uma ideia, 32% das crianças com menos de 2 anos consumiam refrigerante pelo menos 3 vezes por semana. Né? 60% das crianças com menos de 2 anos consomem biscoitos pelo menos, no mínimo, 3 vezes por semana. Né? Se a gente pega os adolescentes, tem um outro estudo que é o ERICA, que foi uma avaliação de fatores de risco para doença vascular, cardiovascular em adolescentes. Foram 75 mil adolescentes do Rio de Janeiro avaliados. O Ministério da Saúde com a Universidade Federal do Rio de Janeiro.
e 56% de uso de refrigerante mais do que 5 vezes por semana. Né? Isso é muito impactante. Sim. Então, a mudança de hábitos está aqui junto, e aí isso tem a ver com a família, com que todos se dispõem a colaborar, porque daí alguém quer cuidar, mas o outro oferece, e aí fica mais difícil resistir. Então, se a gente puder falar usar o termo reeducação alimentar, aqui é que estaria a chave de tudo, com o envolvimento familiar mesmo, né? Vamos chamar intervalo, Nicole? Isso aí, intervalinho, logo mais estamos de volta com o Viva Voz. Estamos de volta com Viva Voz. No programa de hoje nós estamos falando sobre obesidade e nós recebemos a doutora Lireda Menezes Silva, que é endocrinologista e que atua aqui em Itajaí. Bom, doutora Lireda, um outro fato, né, juntando aí as peças dessa questão da obesidade que se espalha no Brasil e pelo mundo, né? Os Estados Unidos estão entre os países com uma população, uma das maiores populações de obesos no mundo, e agora, essa semana que passou, o governo Trump liberou aquelas regras que foram criadas pelo ex-presidente Obama, que tornavam a merenda escolar mais saudável, né? Tinha restrições para alguns produtos e tudo mais. Na sua opinião, os governos devem interferir na alimentação das crianças? Como é que você vê essa situação agora lá nos Estados Unidos? Na verdade, o governo deve interferir, todos devemos, né? Cada um com a sua parcela, mas sem dúvida essa deve ser uma medida de saúde pública, e existem no Brasil vários movimentos, já aconteceram em várias capitais, inclusive Florianópolis teve um destaque já nesse sentido de trabalhar alimentação saudável nas escolas, né? Agora, essa notícia realmente foi com muito pesar que a gente recebeu, né? Porque justamente um país que é muito referência para todos, né? Que tornou o mundo mais obeso, a partir de lá a gente acredita que tenha toda uma influência dos americanos nesse aumento da obesidade mundial, agora inclusive na Europa também, né? E mais uma vez ele talvez corra o risco de ser uma referência negativa, quando poderia ser positiva no sentido das mudanças que vinham acontecendo. Então, a gente lamenta muito, né, que isso tenha acontecido desta forma. Tomara que alguém reaja e que se talvez consiga reverter, né? Mas, para quem não sabe, foi a liberação justamente nas escolas com relação à merenda. Ele achou que o custo estava muito alto, manter uma alimentação saudável, quando, na verdade, não precisa ser mais alto, principalmente para um país rico como os Estados Unidos, né? E, na verdade, ainda que fosse, é um investimento pensando em futuro, e não só investimento financeiro, econômico, mas de qualidade, claro, de forma de viver, porque são pessoas que vão ter mais chance de ter diabetes e suas consequências, que são limitantes, incapacitantes, né? E que poderiam impactar também para outros custos, né? Exatamente. Tudo bem, a questão da saúde lá é meio confusa, né? Então, políticas públicas se fazem necessárias, sim, né? Acho que eu já comentei a questão da intenção de se reduzir a ingesta de refrigerante e de aumentar a ingesta de frutas e hortaliças até o ano de 2019. Essa é uma proposta do Brasil, né? Isso entre os adultos. Reduzir em 30% o uso de refrigerante e aumentar em 17,8% frutas e hortaliças até 2019. Então, essas medidas precisam ser implementadas. Nós temos no Brasil, de 2014, um guia para alimentação da população brasileira, um guia alimentar. E é um material riquíssimo, inclusive ele foca as gestantes, as crianças com menos de 2 anos, e é um material, assim, realmente muito especial. Só que a gente lamenta que talvez não chegue onde precisa chegar, né? Então, o material existe, a intenção existe, talvez, assim, medidas mais eficazes que tragam realmente ação venham a ser necessárias. Provavelmente deve estar disponível na internet esse guia? Sim, o guia alimentar para a população brasileira. É um material muito rico, muito bem feito, mas que todo mundo não tem provavelmente o alcance que poderia para ajudar a mudar a realidade, né? Doutora, ainda mantendo nessa linha da questão infantil, né? A gente já comentou que existe um consumo muito alto de refrigerantes, de bolachas, mas quando uma criança ela ainda é bebê, como é que uma mãe faz para identificar se a criança está acima do seu peso ou se é só um pouquinho mais fofinho, assim? Até porque tem isso, né? O associar ao bonitinho, até um certo ponto, até uma certa idade, né? Na verdade, a criança que está no aleitamento materno, que é o que é altamente recomendável, a gente não tem uma preocupação com o excesso de ganho de peso dela. É como se a gente pudesse, não sei se dá para usar o termo, mas é um excesso de peso saudável, entre aspas, né? A grande preocupação realmente é quando há a introdução dos alimentos extras, né? E aqui uma boa puericultura, a criança que vem sendo acompanhada por um pediatra e bem orientada, se a mãe seguir essas orientações, essa criança vai ser mantida dentro de um peso adequado, né? Então, vai realmente de a gente não corromper o padrão alimentar
da criança, né? Com que oferta. Então, guloseimas fazem parte da vida da criança e vem aquela questão, não é se privar, é saber usar, né? Então, em situações de exceção, embora o ideal seria que nem nelas, né? Mas administrando bem, a gente consegue conduzir uma criança de maneira tranquila, sem essa preocupação excessiva, né? Sempre focando, não tanto o peso, mas a saúde, os bons hábitos, que falar muito no peso estigmatiza, né? Então, sem dúvida, assim, os pais têm um poder enorme, a criança não tem autonomia para comprar, para ter acesso, então, os pais bem intencionados, eles com certeza vão conseguir trabalhar bem essa criança. Uma preocupação muito grande é a autoestima, né? Essa é aquela criança que vai ficando obesa, no primeiro momento ela é fofinha, depois tem o bullying na escola, depois tem a predisposição a doenças mesmo, e lidar com um adolescente de 120 quilos angustia os pais, e aí eles vêm, não raramente, para o médico, dê um jeito nesse gordo, né? Então, assim, nos primeiros anos, daí a ideia de trabalhar muito a questão infantil. Então, os programas das escolas, a própria criança receber orientação, talvez ela como disseminadora de conhecimento para casa, mas a ideia é que se trabalhe de maneira mais na comunidade mesmo, né? Para que os pais tenham a consciência da importância de orientar bem essa criança nos seus hábitos. E aí eu me refiro tanto alimentar quanto da atividade física, da TV, quando a gente fala em tempo de tela, né? Que a TV é o tablet, é o celular, e isso, independente do nível socioeconômico e cultural, a gente vê que as crianças têm cada vez mais acesso e ficam cada vez mais tempo envolvidas, né? Só para vocês terem uma ideia, a cada 1 hora de TV, acima de 2 horas por dia, aumenta o risco de obesidade em 2%. Uau! Né? Cada hora. E a gente vê assim, 4, 6 horas, muito fácil de TV. Além do fato de estar parada, não raramente é o momento em que a criança está beliscando. A criança e o adulto estão beliscando alguma coisa. E além disso, tem a propaganda, quando da TV, não as outras telas, né? Propaganda de vários itens alimentares e muito calóricos também. Então, somando tudo isso, a gente tem a questão da atividade física, dos hábitos também nessa coisa do tempo de tela contribuindo para a obesidade. Difícil fugir desse cerco, né? Agora, ao mesmo tempo, a gente observa uma espécie de movimento por uma busca de uma vida mais saudável, né? Por uma qualidade de vida diferente daquela pregada até poucos anos. E esse movimento também por uma alimentação orgânica, com produtos orgânicos. Você acha que isso já está impactando de alguma forma na nossa sociedade? Eu acredito que sim. Existe a informação circulando, né? E ela vai, água mole em pedra dura, né? Tanto bate. Então, eu acredito que tem essa busca, sim. A questão da atividade física, nós temos hoje menos sedentarismo do que tínhamos em 2013. Olha. Uma diferença muito pequenininha, de 3 pontos percentuais, mas de qualquer maneira parecemos estar mais ativos do que já fomos, né? E isso é altamente positivo, embora não tenha impactado na obesidade ainda, já que esse número está crescendo, né? Mas eu acho que em cima da informação, e quanto mais acesso a ela e quanto mais se insistir nela, eu quero ser otimista e crer que a mudança pode acontecer, sim. Doutora, você é endocrinologista, e falando um pouquinho do seu trabalho, como é que o endocrinologista ele contribui, ele pode ajudar uma pessoa no tratamento da obesidade? Na verdade, é que a avaliação é para a possibilidade de alguma alteração metabólica associada à obesidade, né? Então, tem toda a questão do balanço calórico que deve ser avaliado. Eu comentei que, na grande maioria das vezes, é o balanço calórico o determinante, mas existem situações outras que podem contribuir. Então, a gente não tem doenças hormonais responsáveis pela obesidade, mas que podem estar contribuindo. Então, a gente deve estar atento para condições de distúrbios hormonais que possam está favorecendo aquele quadro, né? Então, é feita uma avaliação no sentido de estabelecer, puxa, é balanço calórico mesmo, é nele que se precisa trabalhar. A orientação para alimentação, alguns endocrinologistas fazem, estão aptos a fazer, mas nós temos aqui um auxílio grande do pessoal da nutrição, né? Os nutricionistas com uma grande contribuição na orientação de uma alimentação mais saudável e com relação à atividade física que a população vem buscando. Então, nesse sentido, a orientação da obesidade propriamente dita. Agora, principalmente das alterações metabólicas relacionadas a ela, né? Então, a gente sabe que a chance de um diabetes é bem grande, e antes do diabetes, a gente pode identificar o pré-diabetes. Isso é uma preocupação, porque quando a gente faz diagnóstico de diabetes, a pessoa já está exposta às suas complicações há pelo menos 6 anos. Então, num período de pré-diabetes, a gente já pode estar incorrendo e desenvolvendo as complicações. Então, essa necessidade da avaliação do obeso
para possíveis complicações relacionadas à obesidade, né, a pressão arterial, então as doenças arterioscleróticas, a doença cardiovascular, aqui as doenças osteoarticulares. Então, aqui que o médico, digamos assim, vai estar envolvido, o endocrinologista de maneira especial por essa questão metabólica do diabetes, que é tão importante, e gota, enfim, uma série de situações associadas à obesidade. E aqui eu queria até sair um pouquinho da questão metabólica, né? Muita gente não sabe que a obesidade está relacionada, inclusive, a vários tipos de cânceres, né? De mama, de próstata, de cólon, né? De intestino. Então, a obesidade é um fator de risco para tumores também. Né? Então, às vezes, existe tanta preocupação com fumo, com coisas pontuais, e deve haver, claro, tabagismo, mas a obesidade é um fator de risco para tumores também. Então, a coisa vai além da imagem corporal, de estar obeso, que já é uma coisa importante com relação à autoestima e tudo mais, mas para doenças, inclusive, que saem do âmbito metabólico. E vai além da aparência, né? Muito além. Isso aí. Agora, doutora Lireda, quem mais te procura no seu consultório, né? Quais são os principais casos? Qual seria o cenário que você tem mais contatos? Na endocrinologia, a obesidade faz parte enquanto doença, né? Enquanto toda essa interferência metabólica que a gente acabou de comentar, mas o endocrinologista lida com as alterações de glândulas como um todo, hormonais, né? Então, nós temos várias glândulas que produzem vários hormônios, as condições, por exemplo, de alterações de tireoide, suprarrenal, que é uma glândula que a gente tem em cima do rim, toda a parte óssea, osteoporose, os distúrbios osteometabólicos, né? De cálcio e fósforo, doenças relacionadas à hipófise, que é uma glândula que a gente tem no cérebro que coordena todas as outras glândulas, né? Então, a menopausa, né? Toda a parte de hormônios, hipogonadismo, quando a gente não tem produção suficiente de hormônios masculinos ou femininos. Então, essas glândulas e as doenças vinculadas a ela, que em geral são relacionadas a excesso de hormônio ou a falta de hormônio ou a tumores que a gente pode ter nessas glândulas, basicamente, né? Muito bom. Bom, a gente vai encerrar a nossa entrevista agradecendo mais uma vez a doutora Lireda Menezes Silva, médica endocrinologista, atende aqui em Itajaí. Obrigada mais uma vez pela participação, doutora Lireda. Fico à disposição. Obrigada pela oportunidade. Também agradeço, doutora Lireda, um bate-papo que a gente teve aqui muito esclarecedor, né? E também muito obrigada a você que nos acompanhou pela rádio e pela TV Univale, e até o próximo programa.